Tem que ver por aqui. Gente, vocês querem que eu comece pela questão 1 ou pela questão 2 ali? Não sei se a questão 1 gerou alguma dúvida. Melhor começar na ordem, professor, que eu acho que a 2 era mais difícil, a 1 era mais fácil, eu acho. Começar na 1, então. Tá. Porque, pelo menos eu empaquei na 2, a 1 tava mais tranquilo. Uhum. Não sei se foi pra todo mundo assim, mas... Não, por isso justamente que eu queria começar na 2. Acho que a grande maioria... Se a 2 foi a mais difícil, então pode começar pela 2 também? Essa é a minha ideia. Como o senhor preferir, achar melhor. Pode ser pela 2 também, mas eu queria ver da 1, que eu me embolei ali até eu perdi o tempo. Tá. Vamos ver o seguinte aqui na 2, ó, gente. Claro, teve diferença entre as questões, né? Eu até vou abrir aqui o banco de questões. Categorias. Vou abrir uma delas aqui. Grave o tempo que um botão for pressionado. Caso tenha sido pressionado por mais de um segundo, um LED vermelho deve piscar indefinidamente, ou até o botão ter sido pressionado novamente. Caso tenha sido pressionado por menos de um segundo, um LED vermelho deve piscar uma vez. Tá. Ok. Vamos ver então aqui. Vamos primeiro colocar o botão aqui, né? Montar o circuitinho básico. Botão, LED. Tá tudo na tela. Uhum. Tá. Tá. Vou pegar o LED. Tá. Vamos começar aqui, então, definindo nossas entradas, nossas saídas aqui no setup. Deixa eu ver aqui, o pino 12, ele está com o nosso LED, então ele é uma saída. E aí a gente tem o pino 7 como entrada. Mas como eu não vou botar um resistor ali para fazer o processo de pull-up, eu vou pedir o Arduino fazer isso para mim, internamente nele. Então por isso que eu ponho aqui input pull-up. Beleza. Aqui na questão diz o seguinte, ó, pessoal. Caso o LED tenha sido pressionado por mais de um segundo, um LED vermelho deve piscar indefinidamente, ou até o botão ter sido pressionado novamente. Caso tenha sido pressionado por menos de um segundo,
o LED vermelho deve piscar uma vez. Uma maneira da gente fazer essa contagem é da seguinte forma. Eu vou fazer a leitura desse botão aqui, tá? Através da função digital read. Digital read, pino 7. Quando o botão está pressionado, eu vou ter o valor 1. Minto. Quando o botão está pressionado, eu vou ter o valor 0 ali no meu pino 7. Por quê? Porque quando eu aperto esse botão, eu faço com que esse pino 7 seja conectado ao meu terra. Tá? Por isso, ele vai a 0. Então, para eu detectar se esse botão está pressionado ou não, eu tenho que fazer uma leitura e comparar ela com o valor 0. Tá? A questão é, se eu utilizar esse laço enquanto, o que vai acontecer? Enquanto eu tiver com esse botão pressionado, o meu código vai ficar trancado aqui. Tá? Por que isso é bom para nós? O que isso pode... qual é a vantagem da gente fazer isso? Quando o código fica trancado ali, eu posso ficar contando quanto tempo que se passou dentro desse processo. Tá? Então, no caso aqui, eu vou dar um delay aqui, de uns 100 milissegundos. E aí eu vou colocar aqui dentro uma variável contadora. Tá? No caso, essa variável vai ser o seguinte. Dar um nome para ela de contador tempo. Vai ser igual a ela mesma. Mas... sim. Ela vai contar em milissegundos. Tá? Eu vou declarar essa variável aqui em cima. Contador tempo. Inicializar ela em 0. Beleza. O que vai acontecer aqui, então? Enquanto esse botão estiver pressionado, eu estou dentro desse laço de repetição. Só que olha só o que acontece, gente. Quando eu entro aqui, eu tranco a minha função aqui em 100 milissegundos. Então, eu tenho certeza que logo aqui na primeira linha que entrar, eu vou ter um delay, eu vou estar parado ali por 100 milissegundos. Tá? Acrescento esses 100 milissegundos nessa minha variável contador tempo para eu ter ideia de quanto tempo passou. Volto aqui para cima. O Digital Read vai verificar de novo se o botão está pressionado. Caso ele continue pressionado, eu entro de novo aqui nesse while. Dou esse delayzinho de 100 e acrescento mais 100 essa minha variável contador tempo, porque eu sei que se passaram 100 milissegundos nesse período de tempo. Volto aqui para cima de novo. Caso o botão tenha sido liberado, o que vai acontecer? Eu pulo tudo isso, o código vai pular tudo isso e vai seguir para o restante das instruções. Vocês entenderam como é que eu fiz essa contagem de tempo? Mais ou menos, professor. Eu fui tentar utilizar o Miles para fazer essa contagem de tempo. Uhum. Só que eu me perdi na hora de fazer essa montagem e acabou não saindo. Usar o Miles é uma boa alternativa. Eu usei o delay porque ele é fácil de entender. Mais ou menos por isso. Mas o Miles também é uma boa alternativa. Podemos fazer um código daqui a pouco com ele para verificar como é que ficaria, se quiserem. E o restante, pessoal? O que acharam? Vou fazer o seguinte, inclusive. Deixa eu pegar esse código e vou abrir ele aqui no Atom. Depois eu jogo para minha janela ali. Tá. Vou pedir aqui parar, interromper. E vou pedir para ele... Tá todo mundo vendo aqui, gente?
Sim. Tá Ficou melhor aparecendo. de enxergar? Não, dá pra dizer que sim. Deixa eu só ver aqui. Eu vou botar essa janela aqui para baixo, que aí eu consigo ver o chat de vocês. Deu. Uhum. Tá, beleza. Então, o que que acontece aqui, ó? Enquanto o meu botão estiver pressionado, eu vou ficar dentro desse laço de repetição. Deixa eu só corrigir essa indentação aqui. Isso. Eu vou ficar dentro desse laço de repetição. Para eu conseguir contar quantos segundos que ele passou aqui dentro, eu botei esse delayzinho. Então, toda vez que ele entrar nesse laço aqui, ele vai obrigatoriamente ficar 100 milissegundos. Daí eu acrescento 100 milissegundos, essa variável que está contando o tempo, volto aqui para cima de novo e verifico se o botão continua pressionado. Enquanto o botão estiver pressionado, ele vai ficar trancado aqui. E enquanto ele ficar trancado aqui, ele vai ficar contando o tempo que ele ficou trancado aqui. Essa é a ideia, tá? Depois que ele conseguiu, depois que a gente liberou o botão, eu saio fora desse while e vou para minha próxima instrução. Na minha próxima instrução, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar quanto tempo que ele contou. Então eu vou verificar se a minha variável contador tempo foi maior ou igual a 1000, que indica 1 segundo, tá? Caso isso tenha acontecido, é para eu piscar o LED de forma indefinida. Tá? A gente já vai ver como é que a gente vai fazer isso. Vou deixar em aberto aqui por enquanto. Eu vou botar aqui código para piscar LED de forma indefinida. Indefinida. Tá? Agora, caso a variável contador tempo não foi maior do que 1000 milissegundos, foi menor, o meu LED ele deve piscar apenas uma vez. Tá? Então, para eu fazer isso, eu simplesmente vou fazer agora digital right, o pino do meu LED, que é o pino 12, vou subir ele, vou dar um delay aqui de meio segundo, escrever de novo aqui, low, e vou dar um delay de meio segundo. Pronto, pisquei o LED. E agora, gente? Entenderam a lógica dessa segunda parte? Sim, professor. Deu pra entender bem tranquilo. Agora a gente tem que no fazer... caso, tá, só voltar naquela primeira parte né, do contador tempo. Tá, ele vai ficar rodando aquele contador tempo enquanto estiver pressionado. Isso. Isso. Aí até chegar, se ele chegar nos 1000 ali, Ele eu continua, não pode entendi passar de muito. 1000. Pode passar de 1000. Olha só, esquecendo esse código aqui, tá? Eu vou tirar esse código aqui, vou deixar ele mais para baixo. Pensando aqui só nesse laço de repetição. Vocês lembram mais ou menos como é que funciona um laço while lá do Python? É a mesma coisa da forma como funciona aqui no C. Enquanto alguma coisa tiver que rodar, tipo, tantas vezes. While é usado raramente, geralmente, quando tu não sabe quantas vezes tu quer repetir. Isso. Porque se tu sabe o número de vezes que tu vai querer fazer a iteração, tu usa Aí tu usa um for. Isso, perfeito. Ou quando tu quer executar pelo menos uma vez e verificar o código no final, se usa um do while daí. Isso aí, perfeito. No caso desse while, gente, ele vai ficar trancado entre essas chaves aqui, ó, enquanto esta condição for verdadeira. Tá? Esta condição vai ser verdadeira
enquanto o botão estiver pressionado. Então, ele vai ficar simplesmente executando o código que está entre esses dois colchetes, tá? Esse é o princípio básico desse while. Que código é esse que a gente quer que ele execute? Então, deixa eu só colocar aqui um comentário. Enquanto estiver trancado nesse while, eu vou fazer isso aqui. Eu vou dar um delayzinho aqui de 100 milissegundos, ou poderia ser 50 milissegundos, não importa. E toda vez que ele entrar de novo nesse delay aqui, ele vai acrescentar mais 100 essa minha variável contadora. Se nesse delay eu tivesse usado 50, eu faria isso aqui. Colocaria mais 50 aqui, porque eu tenho certeza que eu fiquei 50 milissegundos aqui dentro. No momento que eu volto aqui para cima e verifico de novo se o botão está pressionado, eu sei que ele vai ficar mais 50 milissegundos aqui, porque eu coloquei esse delayzinho. Tá? Bom, se esse contador tempo for maior do que 1000 milissegundos, o código deve piscar um LED de forma indefinida. Então, quando a gente tem que executar um tipo de ação que ele vai ficar piscando de maneira indefinida, eu costumo utilizar o que se chama de flag, que é um sinalizador, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou chamar esse sinalizador de pisca-LED, tá? E eu vou dizer que ele é true, que é verdadeiro em inglês, tá? Eu vou definir essa variável lá em cima. Essa variável é do tipo booleano, ou seja, ela recebe um valor ou verdadeiro ou falso. Então, eu tenho aqui pisca LED. Ela vai iniciar, obviamente, com valor falso. Uhum. E aí, aqui logo abaixo, eu vou ter um if, um outro if. Dá pra usar um while, daí. Faz uma repetição pra fazer o LED ficar voltando e piscando toda vez. Pode ser. Pode ser. Ou até mesmo um do while, porque ele já tem o while de cima lá, ligado no contador. Aí toda vez que ele voltar no contador, ele faz o contador, verifica, se o contador der menor, ele vai voltar. Do while não dá, porque se tu botar pra ligar o LED ou desligar, ele vai, mesmo que o LED esteja aceso ou desligado, ele vai fazer a função e vai verificar só no final. Então, dependendo do comando que tu colocar, ele vai executar o comando mesmo que seja falso ou verdadeiro. Só ele vai ficar no final. Daí a segunda vez ele vai cair fora ou repetir de novo. Do while não dá. Então tem que ser um while. Porque senão tu tem que fazer gambiarra pra fazer do while. Eu só tô pensando aqui como é que eu vou fazer esse código funcionar. Da maneira como eu tô colocando. Depois eu vou testar a maneira de vocês. Eu tô pensando agora na minha maneira, como é que eu vou fazer ele funcionar. Uhum. Tá. Tá. Acho que eu sei como. Uhum.
Eu acho que eu tô me complicando nesse código, que é para ser um código bem simples. É que o LED tem que piscar apenas uma vez quando ele fizer isso aqui. Tá. Vou descomplicar. Acho que deu. Deixa eu olhar esse código, ver se ele vai funcionar. Se o botão estiver pressionado, ele vai cair aqui dentro desse if, que fecha ali. Quando ele cai aqui, aqui ele faz a contagem. Depois de ele ter feito essa contagem, ele vai verificar se a contagem for maior do que 1000. Se for maior do que 1000, ele dá um pisca-LED true. Tá? Eu nem preciso colocar isso aqui. Isso. Caso contrário, ele vai piscar o LED uma vez e vai cair fora. Tá. E ele volta aqui para cima. Acho que vai funcionar. Acho que vai funcionar. Mas tem que testar. Vou colocar isso aqui lá no Tinkercad e vamos ver o que vai dar. Vamos iniciar a simulação. Começamos bem. Como assim, pisca-LED não foi? Oxi. Errei o nome da variável. Tá. Vou segurar por menos de 1 segundo. Piscou. Vou segurar por mais de 1 segundo. Funcionou. Vou segurar por menos de 1 segundo. Opa. Acho que ele não tá conseguindo pegar. Acho que ele não tá conseguindo pegar o acionamento do botão. Professora, eu não sei se tu zerou a variável do contador de tempo. Talvez seja isso. Ah, é verdade, eu esqueci de zerar ela. Muito obrigado. Tem que zerar logo na entrada aqui. Muito obrigado. Acho que agora vai dar. Vamos uma piscada só.
piscada indefinida. Tá? Uma piscada só agora. Funcionou. Beleza. Agora eu vou explicar direitinho o meu código. Deixa eu copiar isso aqui e vamos lá. Então, gente, o que acontece? Primeira coisa que eu vejo aqui é se o botão foi ou não pressionado, tá? Se o botão for pressionado, depois eu explico isso aqui. Se o botão for pressionado, eu caio aqui dentro desse while, tá? E aí ele vai ficar contando o tempo enquanto esse botão tiver sido pressionado. Logo depois que eu liberar o botão, eu vou verificar se é maior do que 1000 ou se é menor do que 1000. Se for menor do que 1000, ele pisca uma vez, cai fora desse if, tá? Como ele piscou apenas uma vez, esse if aqui, esse pisca-LED, ele é falso, eu não atribuí ele o valor verdadeiro, porque foi menor do que 1000. Então ele não vai executar nada do que está aqui dentro, ele pula isso aqui. Volta aqui para cima de novo no meu loop e verifica se o botão está pressionado. Se o botão não estiver pressionado, ele pula tudo isso aqui, pula isso aqui também, porque o pisca-LED é false, e volta aqui para cima. Vamos testar outra condição. Vamos testar na condição agora que eu segurei por mais de 1 segundo. No momento que eu seguro o botão, eu entro dentro desse if e ele verificou que eu segurei o botão. Então, ele vai me permitir entrar dentro desse laço. Quando eu entro dentro desse laço, ele vai limpar a variável pisca-LED, vai dar false, que para nós não faz nenhuma diferença agora. Limpa a variável contador tempo para iniciar uma nova contagem. E aí ele conta quanto tempo que esse botão ficou pressionado. Logo depois que eu liberei o botão, e foi mais de 1 segundo, estou testando outra condição, a única coisa que ele vai fazer é dizer que a variável pisca-LED é verdadeira. Ele não vai executar essa instrução aqui, ele só vai executar essa aqui e vai cair fora aqui. Quando ele cai fora, eu passo para esse próximo if. Esse próximo if aqui, ele verifica se a variável pisca-LED é verdadeira. Se for verdadeira, ele simplesmente troca o status do meu LED. Então, ele lê ali o pino do meu LED, verifica se ele está ligado ou desligado. Se ele estiver desligado, ele aciona. Se ele estiver ligado, ele desaciona. Depende do estado que ele está. Dá um delayzinho de meio segundo e volta para cá. Quando eu subo de novo esse loop, gente, olha a sacada. Digamos que eu não pressionei esse botão aqui, tá? Ele não vai executar nada do que está aqui dentro. Então eu pulo todas essas instruções. Quando eu caio dentro desse if, ele vai verificar que a variável pisca-LED continua sendo verdadeira. Então ele vai mudar de novo o status do meu LED, vai dar um delayzinho e vai voltar lá para cima. E aí esse código vai ficar executando isso toda vez até que o botão tenha sido pressionado de novo. Se o botão for pressionado de novo, eu limpo a variável pisca-LED e eu zero meu contador tempo para iniciar um novo ciclo. E aí, gente? Agora que eu vi o que a Aline escreveu ali, qual parte que... Foi isso que aconteceu com a gente na hora da prova, qual parte? Aquela parte que tu buga assim. Meu Deus, e agora? Pra onde que eu corro? Código é assim, gente. Tu tem que parar, pensar e ir resolvendo os erros. Cara, essa parte de realizar código e de implementar lógica para vocês que trabalham com automação é fundamental. Qualquer programação que vocês forem fazer, seja de CLP, seja de microcontroladores, vocês vão ter que pensar dessas formas lógicas de como que tu vai ensinar a máquina de vocês ali. O reloginho no mundo não ajudou muito. De como que tu vai ensinar a máquina de vocês a fazer isso. Tá feito. Querem que eu tente fazer com a função milis? Aí vai pelo senhor, professor. Eu tentei usar, não me... Vamos explicar antes, então, para os colegas, Gustavo, o que é e como que funciona a função milis. Vocês conhecem ela, pessoal? Eu não sei se vocês já ouviram falar da função milis do Arduino.
Eu vou salvar esse código aqui. Exercício 2, delay. Vou botar assim. E aí eu vou fazer um novo save aqui. Exercício 2, milis. A função milis, gente, ela vai fazer quase a mesma coisa ali que a função delay, só que de uma forma muito mais elegante. O que a função milis faz? Ela te retorna um valor de tempo. Que valor de tempo é esse? É o valor de tempo desde que o Arduino começou a trabalhar. Tá? Então, tem ali essa variável milis que fica contando quanto tempo que o Arduino está operando. Tá? Vou dar um exemplo mais concreto aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Vou tirar esse código daqui. Vou botar um código bem simples, tá? Eu vou dizer aqui que contador tempo vai ser igual a milis. Tá? E vou pedir para ele printar na serial isso. Serial. Serial. Eu vou dar um delayzinho aqui só para eu não flodar ali o meu monitor serial. Um delay de 100 milissegundos aqui. Não, de 1 segundo. Senão eu vou flodar muito ali o monitor serial. Tá. Vamos rodar. Ai, o que eu fiz errado? Ah, tá. É com 2 L's. Acho. Com 2 L's, miles. Beleza. Vocês estão vendo o que a função miles está retornando? Ele está retornando o tempo desde que o Arduino começou a operar. Tá? E, obviamente, conforme mais tempo vai passando dentro do teu código, maior vai ser o valor que ele vai te retornar. Tá? Bom, beleza. Agora, como é que a gente vai utilizar isso para contar o tempo? Fácil, gente. Vocês vão fazer o seguinte. Antes de entrar nesse... Ué, por que tá assim? Antes de entrar nesse while aqui, eu vou dizer que a minha variável contador tempo vai ser igual a miles. Ou seja, eu vou pegar qual é o valor que a função miles está me retornando neste exato instante de tempo. Tá? Aqui dentro, eu não vou colocar nada. E eu vou deixar que o meu código fique trancado aqui enquanto o botão tiver sido pressionado. Tá? Logo depois que o botão for liberado, eu vou ler de novo a minha variável miles. Só que aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o valor atual dessa variável e vou diminuir com o valor antigo que eu tinha na minha variável contador tempo. Por que eu faço isso? Porque aí se eu fizer a subtração daquela leitura que eu fiz aqui em cima com a leitura que eu estou fazendo aqui embaixo, eu vou saber quanto tempo que ele ficou trancado aqui dentro desse while. Entenderam essa técnica, gente? É técnica, essa lógica. Gustavo, Sir? o que achou?
Eu ia fazer de um jeito totalmente diferente do que eu tava fazendo. Eu ia declarar. No caso, eu tava declarando ali no exemplo assim. O senhor explicou o Myers de uma forma. Eu tenho o pensamento dele outra. Tipo assim, eu tenho duas tarefas executando com delay, separados. O que acontece? Geralmente o delay é priorizado o primeiro delay, para depois ele ir pro segundo. Enquanto o primeiro delay não acaba e o segundo não começa. Então, se tem duas tarefas setadas para acontecer no mesmo tempo, vai acabar, como é que se fala? Bugando as duas e sempre vai ter uma que vai ficar executando primeiro com a outra, nunca vai seguir direito o delay. Aí o Miles, ele conta esse delay, entre aspas, para cada tarefa. Ele executa separadamente. É sempre que eu tive como lógica no Miles. Não entendi. Não entendi. Me manda um código aí pra gente analisar em Pera cima. aí. Deixa eu pegar o código aqui que eu tenho como exemplo aí de um. Tá, eu vou ver se esse meu código tá funcionando aqui, porque pode ser que eu tô falando, explicando aqui, o código não funcione, né? Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Acho que foi, Lipson. Tá, beleza. Tá. O resto não muda, tá, gente? Eu só mudei a forma como eu fiz essa contagem aqui. Vou dar um Ctrl C e vamos lá pro Tinkercad. Tá. Iniciar a simulação. Apaga aqui. Professor, só o contador de tempo tu não deveria colocar dentro do while? Não. Aí Nesse ele vai caso, ficar não. vazio? Fica vazio. Porque aí, o que acontece? Isso aqui, inclusive, Aline, é um tipo de código muito comum. Tu tranca o teu processador aqui dentro enquanto essa condição for verdadeira. Ou seja, enquanto o botão estiver pressionado. Bah, nunca tinha visto. É super comum. Super comum. Inclusive, em alguns microcontroladores, quando eles detectam uma falta no microcontrolador, tipo, deu algum erro ali em alguma parte do micro, ele tranca o processador em uma rotina do tipo while, uma rotina dessa. E aí eles dão o nome para essa rotina conforme o erro que ocasionou. Por exemplo, vou chutar algo que geralmente não é assim, conversor AD pifou. Aí ele tranca dentro de um while que se chama while conversor AD pifado, por exemplo. Bah, que legal, daí tu consegue identificar o erro com mais facilidade, né? Isso, exatamente, porque tu tranca o teu código ali e aí o teu micro não faz mais nada. Aí tu vai ver, tu vai se obrigar a ver, o que aconteceu aqui com o meu código. Aí quando tu pausa o teu compilador, pelo processo de debug do código, tu vê que ele ficou trancado naquele while. Então, o meu LED não piscou, até agora está funcionando bem. Vou pressionar esse botão por menos de 1 segundo. Piscou uma vez e liberou. Funcionou. Agora eu vou pressionar esse meu botão por mais de 1 segundo. Não funcionou. O que deu de errado aqui? Deixa eu ver. A função miles, ela retorna em milissegundos, né? Sim. Então não é isso que está errado. Vou tentar de novo aqui. Tá. É o meu Tinkercad que está lento. Agora eu estou vendo ali. Era o meu Tinkercad que estava lento. Eu estava vendo, eu comecei a olhar aqui qual é o tempo de simulação que ele tá. Ó. Ele não conta 1 segundo certinho, às vezes. Ele É metade do segundo de vez em quando. ele tranca às vezes. Vou tentar agora fazer de novo aqui. Menos de 1 segundo. Deu certo. É isso aí. Pronto. Da explicação pro Miles ali, é que, tipo, o delay tu não consegue executar tarefa simultânea. O Miles sim. Pra simplificar. Deixa eu abrir aqui uma janela nova e eu vou pegar esse teu código. Esse é o código usando com o delay. Eu tenho o código aí usando com o Miles. Pra explicar ali assim, ó. Ele, né, nesse código, ele quer duas tarefas. Piscar 2 LED em diferentes tempos. Um com 200 milissegundos de delay e outro com 1 segundo de delay.
Ele vai passar na tarefa 1, depois ele vai para a tarefa 2. Ele vai ficar indo nesse void. Já com o Miles, deixa eu pegar aqui o código, vou mandar para o senhor aqui. Ele vai conseguir executar os dois ao mesmo tempo, porque daí o Miles vai fazer direto para os dois a conta dos milissegundos que passou. Tá, deixa eu só pegar aqui. Eu acho que não foi todo o código, não. Ué, peraí. Deixa eu ver. Não foi. Eu acho que não cabe. Me manda no WhatsApp. Tá, peraí, professor. O outro código também não foi, Gustavo. Me manda os dois, inclusive. Tá. Mas eu sempre achei o Miles melhor que o Delay em algumas coisas. Gente, delay é uma coisa assim que tu tem que usar muito cautelosamente. Ué, A cadê gente está aqui? usando ele a full aqui em microcontroladores porque ele é simples. Mas a ideia é que com o tempo a gente vai substituindo o delay ou por milis ou pelo temporizador do microcontrolador. Aqui, achei. Deixa eu pegar o código agora. Vou mandar os dois direto. Acho que agora o primeiro foi inteiro. Tá. Deixa eu ver o segundo aqui. Tá, beleza. Ótimo. Peguei aqui teu código. Agora veio tudo. Aqui eu vou salvar. Ok. Tá, do primeiro código ali, como é que foi? Tipo, nesse exemplo abaixo, ele executa duas tarefas. Tipo, a tarefa 1, que é o LED vermelho, que ele fica piscando na velocidade de 200 milissegundos. E no 2, o LED amarelo fica piscando uma velocidade de 100 milissegundos. Aí, tipo, ele dá ali o exemplo do código que ele vai executar. Daí, tipo, como eu tinha na aula, tinha, tipo, uma protoboard com LED. Aí, tipo, ficava executando primeiro o LED amarelo, depois o LED vermelho. Nunca executava os dois ao mesmo tempo. Aí no Minis dava para executar os dois ao mesmo tempo, as duas funções. E daí ficava bem parelho a execução. Tá, muita calma nessa hora. É isso que eu me confundi com o que tu falou. Eu entendi o que tu quis dizer com executar as duas ao mesmo tempo, mas eu vou fazer uma ratificação aqui. Tu não executa elas ao mesmo tempo. Passa a impressão de Sim. que como é que eu posso te dizer, o processamento está mais fluido, entende? Que ele vai mudando de uma tarefa para outra. Mas ele primeiro executa a tarefa 1, depois ele vai para a tarefa 2. Vou explicar para o pessoal aqui. Gente, o que o Gustavo está apresentando? Dentro do laço loop dele, existem duas funções, a função tarefa 1 e a função tarefa 2. A função tarefa 1, ela simplesmente está piscando um LED conectado no pino 7. Acende, dá um delayzinho, apaga, dá um delayzinho. No mínimo, o microcontrolador vai ficar aqui 400 milissegundos. Tá? Depois, aqui na tarefa 2, depois que ele termina essa tarefa 1, ele vai para a tarefa 2, e aqui ele acende um outro LED que está conectado no pino 8. Acende, dá um delayzinho de 1 segundo, apaga, dá um delayzinho de 1 segundo. Então, nessa tarefa 2, ele fica 2 segundos, fica trancado nesta tarefa. Perfeito. Tá? Até aqui, vocês estão entendendo a explicação, gente? Sim, não. Ou tá nebuloso? Pessoal? Tá um pouco nebuloso Tá. para mim. Vocês já trabalharam com função lá no
Seria tipo as threads? Não sei se tu já ouviu falar. Hã? Threads? Não sei se tu já ouviu falar. Já. Mas não Seria seria tipo threads. isso? Não seria, eu entendo o que quer dizer com threads, mas nesse caso não seria isso. Seria simplesmente o seguinte, ó. Ele chama a função 1 aqui e depois ele chama essa função aqui. É só isso. A passagem por parâmetro, essas coisas assim, tu quer dizer? Hã? Passagem por parâmetro e de uma função para outra e para como se fosse no C pro main. Tipo, chamar a função, executar ela Isso. e retornar. Gente, eu vou, para vocês entenderem como é que é este código sem as funções, eu vou transformar ele numa forma que vocês estão mais acostumados, ó. Quando ele executa essa tarefa 1 aqui, ele faz simplesmente o seguinte. Professor, o loop no caso seria o main? Sim. Sim. Um main com laço de repetição. O próprio loop o main com laço, no caso. Isso. Só com as funções dentro. Isso, exatamente. Tá. Executa a tarefa 2. O que que ele faz? Quando ele chama, eu vou apagar aqui. Quando ele chama essa tarefa 2, o que o código faz é basicamente isso aqui, ó, gente. Pega isso aqui. E executa aqui. E é isso. Esse código que eu estou colocando aqui para vocês é o mesmo código de antes. A diferença é que o código de antes, ele dava um nome para esse conjunto de instruções, chamava de função, e aqui ele dava um nome de uma outra função para esse conjunto de instruções. É isso. Agora eu lembrei lá em C, quando a gente programava, daí que nem quando tu fazia tipo uma calculadora, daí tu separava em funções, que nem a soma, a subtração, só para ficar mais bonito, sabe, o código. Assim. Isso. Fica mais fácil de Só dizer o que tem duas diferenças nas funções, né? Tipo, quando tu chama ela direto no main e quando. Peraí. Quando tu passa o valor e quando tu cria uma variável e chama ela. Tem dois tipos. Que eles chamam a void e a outra, mas. Isso, mas nem pensa nisso. Sim. Nem precisa pensar nisso por enquanto. A única coisa que vocês têm que saber é, quando tem uma função ali, você simplesmente chama ela. Tu pode ser que tu passe ou não algum parâmetro para essa função, mas nesse momento aqui não é importante para nós isso. Não, é que uma, por acaso, tipo, tu define ela como uma variável, né? Daí depois tu consegue printar e tudo mais. E a outra, tu só executa e ela tá com o próprio valor dentro. Então, o print tá dentro da função, no caso. Tem essas duas diferenças, no caso. Perfeito. Isso aí. Isso aí. Nesse caso aqui, ele só executa a função, não precisa passar nenhum parâmetro, nem a função retorna algum parâmetro, tá? Mas não é isso que importa nesse caso. Vocês entenderam então aqui que tem duas tarefas, que é o pisca desse LED e o pisca desse aqui. E vocês estão entendendo que para executar a tarefa 1, eu levo 400 milissegundos. E para executar a tarefa 2, eu levo 1000 milissegundos. Então, antes de eu executar essa tarefa 2, eu perco 400 milissegundos de tempo aqui. O meu código fica trancado aqui. Por que ele fica trancado? Porque o delay faz com que eu fique trancado aqui 200 milissegundos e com que eu fique trancado aqui 200 milissegundos. Tá? Tá entendido isso? Agora sim. Tá. Vamos pro milis, que é o que o Gustavo estava falando. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para simplificar a vida de vocês, tá, gente? Eu vou tirar essa tarefa 1 e vou substituir simplesmente pelo código. Depois eu colo aqui o código da tarefa 2, tá? Olha o que está acontecendo aqui. Nesse caso, gente, ele vai pegar o valor atual que a função mil está retornando para ele e vai diminuir com o valor do milis tarefa 1, que nesse caso agora deve ser 0. Tá? Se esse valor for menor do que 200 milissegundos, ele vai acender esse LED. Caso esse valor for maior do que 200 milissegundos, ele vai apagar esse LED. Tá?
Se já passou mais de 400 milissegundos, ele vai atualizar essa variável para o valor de milis. Tá? Mas perceba um negócio aqui. Em algum momento, o meu código fica trancado aí? Em algum ponto? Não. Essa é a mágica. E aí, como é que o pisca, como é que a função que escreve no LED, ela não fica sendo executada várias vezes? Porque tem um if coordenando isso. Esse if, primeiro ele vai testar se a diferença entre esses dois é menor do que 200 milissegundos. Enquanto for menor que 200 milissegundos, ele vai cair aqui em acionar o LED. No momento que passar de 200 milissegundos de tempo, ele vai apagar o LED, mas não vai me trancar em nenhum momento esse código. Ele vem, acende ou apaga, dependendo da condição ali. Tá? E aí depois ele testa para ver se já passou de 400 milissegundos, que seria, digamos, o ciclo completo do acender e apagar o LED. Ah, passou 400 milissegundos? Atualiza a variável milis-tarefa para quando ele voltar aqui para cima de novo, eu fazer uma nova comparação. Tá? Uma coisa que você sempre tem que ter em mente, gente. O código do microcontrolador, ele é cíclico. Então, ele sempre vai ficar retornando para cima. Sempre vai ficar retornando. Tá? Qual é a grande vantagem disso? Eu consigo executar todas essas instruções sem trancar o meu código. Tá? Então, no caso aqui, quando eu for executar essa tarefa 2 aqui, eu vou colocar agora o código da tarefa 2. Ele simplesmente vai verificar se está ou não menor do que 1000 milissegundos. Se for menor do que 1000 milissegundos, ele vai manter o LED aceso. Se for maior do que 1000 milissegundos, ele vai manter o LED apagado. E logo depois que eu terminar esse ciclo de acender e apagar, ou seja, que passar esses 2 segundos, ele vai me atualizar essa variável. Mas, de novo, em nenhum momento eu tranquei o meu código. Vou demonstrar isso para vocês no Tinkercad. Professor, esse menino tem os GIF aqui desses códigos. Vamos ver se eu consigo mandar para os senhores aqui. Que eles, tipo, eles já até animadinho já. Nem precisa. Eu ponho aqui no... Eu ponho aqui. Vou só trocar aqui a cor do LED, deu. Nem precisa. Mas obrigado, Gustavo. Aqui. Aqui. E aqui. Vocês vão entender melhor com o código executando. Eu vou pegar esse código aqui. Eu só vou ter que mudar aqui os pinos, né? É pino 12 e pino 6. Então, pino 12, pino 6. Primeiro código com delay. Olha o que acontece. Acho que é isso aqui. É isso aqui. Tá. Beleza. Agora, eu vou mostrar o código com milis. De novo. Vocês perceberam a diferença
Ou não? No primeiro código, gente, um LED piscava e aí depois o outro LED piscava. Nesse código aqui, os dois LEDs piscam conforme o tempo de cada um. Tá? Por quê? Porque eu não tranquei o meu código no pisca de um LED específico. Ele vai ali, verifica se está ou não no tempo de piscar e faz a ação. Depois ele vai para o outro LED, verifica se está ou não no tempo de piscar e faz a ação. Com o delay, não. Com o delay, eu acendo o LED, espero, tranco o código, apago o LED, espero, tranco o código. Depois eu vou para o outro LED, acendo, espero, tranco o código, apago o LED, espero e tranco o código. Cara, só uma dúvida. Por que aqui mesmo usa um SignEd no Miles? Ah, eu não entendi também. Eu olhei aquilo ali, não tem por que usar o unsigned long. Geralmente o unsigned, Gustavo, ele te dá uma faixa maior de números que tu pode utilizar. Sim, é tipo 32 bits e tudo mais. Isso, só que eu não entendo por que ele usou nesse caso, se... Eu aprendi assim também. Não, Eu aprendi assim com o SignEd, mas eu não sei por quê. não, eu entendi por quê. Porque no final, depois, se tu deixar o teu Arduino rodando por muito tempo, a função milis vai te retornar um valor bem alto. Uhum. É. Por causa que fica com o tempo de funcionamento do Arduino. Agora eu me lembrei. E a função milis, ela te retorna um valor até em 32 bits. Por isso que ele está usando unsigned long. Eu sei que pra fazer tipo relógio, você tem que usar um SignEd também. Uhum. É isso aí. E tem que resetar o Arduino toda vez, porque tem uma hora ele trava. É, Quando eu tava fazendo ensino médio, nós fizemos sinal eletrônico para dar a cada intervalo de hora de aula ele bater. Aí chegava no final da semana, tinha que resetar o Arduino porque travava na contagem. te ver. E é uma coisa tão fácil de resolver, né? É só usar um RTC, um relógio de tempo real. E aí, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Para quem nunca viu a função milis, todos esses códigos que a gente está trabalhando aqui são novos. São formas diferentes de tu pensar, formas diferentes de tu resolver um problema. Eu vou colocar esses códigos no Discord para depois vocês estudarem por conta de vocês. Porque às vezes código também é assim, ó, gente. Eu estou explicando aqui para vocês. Talvez vocês tenham entendido de primeira, talvez não. Se vocês não entenderam de primeira, vocês pegam o código e vocês estudam por conta, tá? Não entendeu? Fala comigo de novo. Mas às vezes é necessário ficar tu e o código para te entender um pouco melhor ele. Às vezes a gente não entende de primeira mesmo, tá? Deixa eu já fazer isso, inclusive, senão depois eu vou esquecer. Tá, eu tenho aqui os códigos do Gustavo e eu vou pegar os códigos que a gente desenvolveu para o exercício ali. Eu vou botar aqui como exemplo delay. O outro eu vou botar como exemplo. Eu vou botar no Discord. Discord. Ah, resolvi atualizar agora o meu Discord.
Certo. Que mais, gente? O que vocês mandam? Querem que eu faça o exercício 1? Você pode dar uma passada nele, hein? Claro. Vamos ver aqui. Eu peguei aqui ó. Grave o estado ligado ou desligado de um interruptor. Pode ser de qualquer tipo. Tá, vamos lá, então. Mostre na saída serial o estado do interruptor. Acenda o LED vermelho quando o interruptor está desligado, acenda o LED verde quando o interruptor está ligado. E a montagem correta pontua. Então eu vou precisar de um LED verde aqui também. E aqui eu vou pegar um botão. Tá bem? Vamos começar. Vocês preferem que eu faça o código aqui ou vocês preferem que eu faça o código no Atom? No Atom dá pra ver melhor, professor. Então vamos no Atom. Eu vou salvar isso aqui. Save as. Exercício 1. Vou limpar aqui o setup e vou limpar o loop. Vou limpar aqui também as minhas variáveis. O código iniciou do zero. Tá? Deixa eu só... Eu vou fazer uma outra coisa aqui, gente. Hashtag define. Pino LED vermelho. Hashtag define. Pino LED verde. Opa. Deixa eu ver onde está o LED vermelho. O LED vermelho está no pino 12. Tá. O LED verde está no pino 11. E o botão está no pino 6. Tá. Esse hashtag define aqui, gente, nada mais é do que quando você chamar isso aqui, ele vai trocar esse valor pelo valor 6. Quando você chamar isso aqui, ele vai trocar esse valor pelo valor 11. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, pin mode. Tá? Geralmente, o que a gente faz aqui para definir o pino do LED? Tu pega ele e define ele como saída. Tá? Aqui eu não vou fazer isso. Ao invés de colocar 12, eu vou botar pino LED vermelho. Por quê? Fica mais fácil de tu ler o código. Tu sabe que aqui tu está definindo o pino do LED vermelho como saída. Porque quando tu põe 12 aqui, às vezes não te associa rápido ali na hora. Tu tem que ir, olhar que, tá ligado aqui no pino 12. Não precisa fazer isso o tempo todo. Define aqui uma vez e depois só fica chamando depois no decorrer do código. Tá? Aqui, por exemplo, eu vou copiar essa mesma instrução e eu vou fazer isso pro LED verde. E aí eu só troco esse cara aqui. Tá? É uma prática bem interessante de código fazer isso. Mode. Pino do botão para vocês. Ele vai ser do tipo input up. E agora eu vou botar serial.begin 9600 para iniciar minha serial, tá? Legal. Primeira coisa que o código pede, que o exercício pede. Grave o estado ligado ou desligado de um interruptor.
Bom, para eu gravar um estado, eu tenho que ter uma variável. Então eu vou botar status interruptor. Vou iniciar ela como... Eu estou trabalhando com pull-up. Quando o meu botão não estiver pressionado, eu vou ter o valor 1. Tá? Daí, toda vez que ele entrar aqui no loop, eu vou fazer isso aqui. Ó. Status interruptor recebe digital read e no botão. Pronto. Eu gravei o estado do interruptor. Tá? Toda vez que ele entra, que ele sobe aqui no loop, ele vai ler o pi no botão e vai salvar na variável status interruptor. Segunda coisa que o exercício pede é mostre na saída serial o status do interruptor. Beleza. Serial dot print Olha, gente, aqui eu vou fazer um ifzinho, tá? Mas bastaria você fazer isso aqui, ó. Serial print alien status interruptor, tá? Só que como isso aqui não vai me dizer muita coisa, por exemplo, esse serial print alien, ele vai me devolver ou 0 ou 1, tá? Então ele não me diz muita coisa. Para isso, eu vou fazer só um ifzinho. Se status interruptor for igual a 0, significa que o botão está pressionado. Então, se o botão está pressionado, eu vou printar na tela isso aqui. Pressionado. Então, LN para fazer uma linha nova. Tá. Caso contrário, segunda coisa que o exercício pede. Acenda o LED vermelho quando o interruptor está desligado. Beleza. Então, quando o interruptor está desligado, ou seja, quando ele está solto, eu quero acender o LED vermelho. Então, eu faço aqui digital right. Como eu quero acender o LED vermelho, eu faço pino, LED vermelho. O legal do Atom, gente, é que quando tu põe essas definições aqui, ele já te dá uma lista de opções. Então, tu não precisa ficar lembrando qual é o pino do LED vermelho. Acendo o LED vermelho quando o interruptor está desligado. Ou seja, quando o interruptor está ligado, o LED vermelho tem que apagar. Obviamente. O que mais que ele pede? Acenda o LED verde quando o interruptor está ligado. Beleza. Então, para eu acender o LED verde quando o interruptor está ligado, vou pegar aqui, verde, e vou acender. Obviamente. E a situação contrária, eu apago ele. É isso. Vamos testar se está certo. Uhum. Tá. Eu vou dar um delayzinho aqui, gente, só pra gente não fludar ali o monitor serial. 200 milissegundos de delay. E vamos simular. O interruptor... eu esqueço às vezes que ele não lida muito bem com acento. E vou botar um delay um pouco maior. O interruptor está solto e o LED vermelho está aceso. Quando eu aperto o interruptor, ó, acende o LED vermelho e ali no monitor serial está me indicando que o interruptor está pressionado. Eu solto o interruptor, acende o LED vermelho
e ele me indica aqui no monitor serial que o interruptor está solto. Pronto. Entenderam o que eu fiz, gente? Sim, sim, sim. Pedro, tu que tinha perguntado do exercício 1. Eu sei que é básico, mas eu não tô conseguindo fazer no meu aqui. Tentei fazer na prova lá, eu só consegui fazer piscar. Tipo, ele ficou aceso direto. Ele não apagou. E um só. Quer me mandar teu código pra gente dar uma olhadinha? Professor, agora é que eu tô assistindo a aula pelo telefone e mexendo no computador. Posso tirar uma foto aqui e Isso, mandar pelo. isso, tira uma foto e manda, que aí eu dou uma olhadinha no teu código. Tá, peraí. Vê se o senhor consegue identificar aí. Tá, muda o seu microfone. Eu posso mostrar teu código aqui pro pessoal? Claro, pode sim. Tá baixando aqui, beleza. Só que até agora ali eu tinha colocado. O senhor foi fazendo, eu fui tentando fazer aqui de novo, né? Eu não tinha botado aquele define. Eu tinha botado o inteiro antes. Não sei se. Não tem problema. Funciona do mesmo jeito. O hashtag Ah, define tá. só dá uma mãozinha, tá? Entendi. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Acho que tá todo mundo vendo, né? Ó, o que que tu fez aqui? Aqui tu pegou o estado botão e leu ele. Primeiro probleminha que eu vejo aqui, ó. A tua definição aqui tá com underline e aqui embaixo tá sem underline. E ainda com letras diferentes. Então, provavelmente, o teu código ele deve ter dado algum erro por causa dessas definições diferentes aqui, ó. Esse aí eu tô mexendo agora aqui. Mas é que eu fui tentando achar uma maneira aqui. Tá. Que até esse aí eu troquei, mas antes tava tudo com. Tava sem underline com B maiúsculo. Tá, beleza. Vamos verificar. De resto, aqui, ó, se o estado botão for igual a zero, ele vai apagar o LED verde e acender o LED vermelho. Tu deixou o hashtag define aqui em cima. Perfeito. Caso contrário, digital right, eu puxaria esse parênteses um pouquinho para cá, LED verde acende, LED vermelho apaga. Tá correto o teu código, tirando só essa questão aqui da variável diferente, de resto tá correto. Tá? Aham, é Peraí que eu isso aí. vou tentar compilar de novo aqui no meu. Tá, beleza, dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Outra coisa também, ali onde diz o estado botão, lá em cima, eu, eu botando true ou botando é a mesma coisa? É a mesma coisa. Exatamente. Ah, tá. Perfeito. Deixa eu já, enquanto tu vai tentando aí, eu vou dando upload aqui no Discord. Uhum.
Caiu a internet aqui. Eu tô num hotel. Aí tá bem ruim a conexão. Tendo que assistir a aula, tô tendo que rotear do outro telefone, velho. Conheço o drama. Deu certo ali, Pedro? Oi? Deu certo, lógico? Eu não. Caiu a internet aqui, eu não tô conseguindo. Ah, tá. E aí não tá dando Tinkercad ali. Não, não. Tá. Mas Mas. o senhor colocou lá no Discord? Oi? O senhor colocou no Discord lá? Tá, eu vou dar uma. Assim que voltar aqui, eu vou dar uma olhada lá então. Eu vou tentar corrigir as provas, gente, amanhã, tá? Acho que eu vou conseguir. E o que eu tinha da revisão do teste era isso, pessoal. Era isso. Como vocês puderam ver, gente, eu geralmente eu faço o teste com base na lista de exercício. Então, se está ali na lista de exercício, a probabilidade de cair é muito grande. A diferença é que eu peço uma ou outra coisinha diferente, tá? Esse teste, lembrando, ele não vale 50% da primeira nota. Esse teste vale 30% da primeira nota. Tá? Então, quem não foi muito bem nesse teste não precisa se desesperar. Ele só vale 30%. A pontuação maior vem na prova que a gente vai fazer mais à frente. Tá? Mais alguma coisa, pessoal? Então será Princípio não, isso. professor. Beleza. Vou interromper a gravação e, por mim, podemos encerrar a aula hoje, tá, gente?